E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí falando sobre a Loteca 1134, que vai correr aí no final de semana. Tem alguns jogos ainda da Loteca 1133 pra gente saber se vai acumular ou não. Mas já tem algumas partidas aí com resultados inesperados, né? Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal e quiser ajudar com o Pix, tá o nosso Pix aí na tela. É o nosso e-mail, pix@lotecalogia.com.br. Se não for possível, apenas se inscrevendo, curtindo, comentando, já vai ajudar bastante o nosso canal. Sem enrolação, vamos aqui para o primeiro jogo, Juventude e Internacional. O que eu trago de informação aqui que o resultado mais comum desse confronto é 1-0, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 21 encontros, o Juventude jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 3 empates e o Internacional ganhou 8 vezes. A diferença de gols, 27-21 a favor do Juventude. No geral, são 45 jogos entre eles, o Juventude ganhou 13 vezes, houve 8 empates e o Internacional ganhou 24 vezes. O Juventude não perde em casa há 10 jogos, e que pedreira para o Internacional. Os números de aposta para essa partida, 2,90 para o Juventude, 3,10 para o empate e 2,45 para o Internacional. A porcentagem do jogo, 32% para o Juventude, 30% para o empate e 38% para o Internacional. No primeiro jogo aí realizado entre eles ontem, né, já deu uma zebraça, né? O Juventude conseguiu vencer o Internacional fora de casa. Agora o Internacional vai ter que se superar para conseguir se classificar aí na Copa do Brasil. Os números aqui estão bem equilibrados, é um dos jogos mais difíceis aí dessa grade da Loteca 1134 e como de praxe, né, no meu segundo vídeo eu sempre vou com 3 duplos e nesse primeiro jogo aqui eu tô usando o meu primeiro duplo, eu tô indo de Juventude e Internacional. Jogo 2, Bahia e Cuiabá. Na temporada passada, o Bahia perdeu para o Cuiabá por 3-0 em casa e na casa do Cuiabá, empate em 1-1. No Brasileirão, o Bahia tá com 7 jogos consecutivos em casa com vitória. Aqui só por curiosidade, né, o Bahia tem o costume de marcar 30% dos seus gols entre os minutos 61 e 75. E o Cuiabá 31% dos seus gols entre os minutos 31 e 45. Os números de aposta para essa partida, 1,61 para o Bahia, 3,50 para o empate, 6,0 para o Cuiabá. A porcentagem do jogo, 58% para o Bahia, 27% para o empate, 15% para o Cuiabá. O Cuiabá é aquele time que sempre surpreende, né, quando joga fora de casa, principalmente, né, quando ninguém tá acreditando, ele vai lá e vence a partida, porém vai enfrentar o Bahia, né, que tá apresentando bom futebol. Venho dizendo isso nos demais vídeos, às vezes joga bem, mas acaba perdendo a partida. Em sua última partida aí venceu o Atlético Paranaense fora de casa por 3-1 e agora jogando contra o Cuiabá não tem como, né? Eu tô indo seco na vitória do Bahia. Jogo 3, Cruzeiro e Bragantino. Na temporada passada na casa do Cruzeiro o primeiro jogo foi 0-0 e na casa do Bragantino o Cruzeiro venceu por 3-0 na casa do Bragantino. No Brasileirão o Cruzeiro tá com 6 vitórias consecutivas em casa e de informações relevantes para a Loteca é isso. Os números de aposta para essa partida, 2,0 para o Cruzeiro, 3,60 para o empate, 3,50 para o Bragantino. A porcentagem do jogo, 47% para o Cruzeiro, 26% para o empate e 27% para o Bragantino. Aqui mesmo com esse histórico, o Cruzeiro no Brasileirão tendo 6 vitórias consecutivas em casa, o Bragantino é aquele time que se defende bem e por esse motivo eu tô indo no empate seco entre eles. É um jogo bem complicado. Se você tem o costume de jogar mais que 3 duplos, para essa partida aqui também eu colocaria uma vitória do Cruzeiro por causa desse retrospecto que ele tem em casa aí de vencer nas suas últimas 6 partidas em casa, né? Jogo 4, Sport e América. Nos últimos 5 encontros, o Sport jogando em casa ganhou uma vez, houve um empate e o América ganhou 3 vezes, hein? Vantagem do América na casa do Sport. Diferença de gols 8-3 a favor do América. No geral são 12 jogos entre eles, o Sport ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o América ganhou 7 vezes. A última vitória em casa do Sport contra o América foi só lá em 2010. No Brasileirão Série B, o América perdeu seus últimos 3 jogos fora. Os números de aposta para essa partida, 2,05 para o Sport, 3,20 para o empate e 4,0 para o América. A porcentagem do jogo, 46% para o Sport, 30% para o empate e 24% para o América. Aqui tem até um conflito, né, nas informações.
porque o América tem um tabu bom contra o Sport, na casa do Sport, porém, né, jogando fora, né, tá vindo de 3 derrotas, mas entre esses dois times, o América vem apresentando um bom futebol, tá melhor posicionado do que o Sport na tabela, e um jogo onde pode acontecer uma surpresa é esse, né, então eu tô indo seco na vitória do América. Jogo 5, Athletic Clube e Londrina. O Athletic Clube, 25% dos seus gols tem o costume de ser marcados aí entre os minutos 31 e 45. Já o Londrina, 44% dos seus gols é entre os minutos 76 e 90. Bem grande nessa taxa, né? Quase metade. O Londrina não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. E o Athletic Clube, nos seus últimos 6 jogos, em casa, todos ele conseguiu marcar. Os números de aposta para essa partida: 1,72 para o Athletic Clube, 3,50 para o empate, 4,20 para o Londrina. A porcentagem do jogo: 53% para o Athletic Clube, 26% para o empate, 21% para o Londrina. Dois times aí com bons números, né? A vantagem que eu vejo aqui é o Athletic Clube jogando em casa. No vídeo anterior a gente também viu, né, que os números do Athletic Clube estão um pouquinho melhor, e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Athletic Clube em casa. Jogo 6, CRB e Curitiba. O resultado mais comum desse confronto é o 1-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 jogos, o CRB ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Curitiba só ganhou 1 vez. A diferença de gols 6-4 a favor do CRB. De informação relevante aqui para a Lotec é só isso mesmo. Os números de aposta para essa partida: 2,35 para o CRB, 3,0 para o empate, 3,30 para o Curitiba. A porcentagem do jogo: 40% para o CRB, 31% para o empate, 29% para o Curitiba. Mais um jogo aí da grade que considero muito equilibrado. O CRB é muito forte quando joga em casa, e o retrospecto aí do Curitiba, né, contra o CRB não é tão bom. Mas no atual momento, né, o Curitiba tá bem melhor do que o CRB no Campeonato Brasileiro Série B, e por esse motivo eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de empate e vitória do Curitiba. Jogo 7, Atlético Paranaense e Ipiranga. O resultado do jogo de ida foi 2-1 para o Ipiranga. 36% das partidas o Atlético Paranaense vence o primeiro tempo, e já o Ipiranga também tem a mesma média, 36% das suas partidas. Como informado lá em cima, né, o vencedor do último encontro entre essas duas equipes foi o Ipiranga. As odds para essa partida: 1,20 para o Atlético Paranaense, 7,0 para o empate e 11,0 para o Ipiranga. A porcentagem do jogo: 78% para o Atlético Paranaense, 13% para o empate e 9% para o Ipiranga. Sinceramente, eu não vi essa partida do Ipiranga com o Atlético Paranaense. Não tenho certeza se o Atlético Paranaense veio com jogadores reservas ou mistos, porém, esses números aqui de aposta e a porcentagem está muito alta para o Atlético Paranaense. Isso está indicando aqui que eles vão vir com um time titular para essa segunda partida, e o Atlético Paranaense jogando em casa tem tudo para vencer esse segundo jogo aqui entre eles. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Atlético Paranaense, que vai ter que correr atrás aí do resultado. Jogo 8, Sampaio Corrêa e São José do Rio Grande do Sul. O São José tem uma sequência aí de 5 derrotas no Brasileirão Série C, porém essa informação não tá tão correta, né? No seu último jogo, agora no dia 8 de julho, empatou com o Floresta, né, quebrando essa sequência de derrotas. Aqui a informação se repete, né? São José perdeu 5 jogos consecutivos, teve essa quebra aí contra o Floresta, um empate. Essa informação aqui já tá correta, né? O São José não ganhou em seus últimos 7 jogos, né? Porque o empate não conta. E o São José não ganhou nenhum dos seus últimos 7 jogos jogando fora de casa. Os números de aposta para essa partida: 1,90 para o Sampaio Corrêa, 3,0 para o empate e 4,0 para o São José. A porcentagem do jogo: 47% para o Sampaio Corrêa, 30% para o empate e 23% para o São José. Se eu não me engano, no primeiro vídeo, né, eu tinha colocado empate entre eles, porque, como a gente viu, eles estão muito ruins, né, na tabela, eles estão próximos na pontuação, só que, olhando essas informações aqui do São José, é muito complicado até mesmo apostar no empate. Pode acontecer, né, porque é futebol, mas para esse segundo vídeo aqui, eu tô indo seco na vitória do Sampaio Corrêa, que tem a vantagem de estar jogando em casa. Jogo 9, Grêmio e Operário. Que jogo complicado esse aqui, hein?
O resultado do jogo de ida foi 0-0 na casa do Operário. Geralmente, 33% das suas partidas o Grêmio vence o primeiro tempo. Faz tempo, né, que isso não acontece. Já o Operário 36% das suas partidas vence o primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Grêmio vence 33% e o Operário também 36%. O último confronto entre essas duas equipes, como visto lá em cima, 0-0. Os números de aposta para essa partida: 1,42 para o Grêmio, 4,33 para o empate e 7,0 para o Operário. A porcentagem do jogo: 65% para o Grêmio, 21% para o empate, 14% para o Operário. Nessa partida aqui eu tô indo seco, mas antes de falar o palpite, caso você tenha costume de jogar mais que 3 duplos, tem que colocar um duplo nesse jogo aqui. Se bobear, até um triplo, viu? Porque o Grêmio tá muito ruim no campeonato, vindo de várias derrotas consecutivas, não tá passando confiança nenhuma. E o Operário, ele tá fazendo uma excelente campanha aí na Série B. É um time que é muito difícil fazer gols nele. Tem essa desvantagem, né, de estar jogando fora de casa. Mas o Grêmio jogando contra o Operário, se não fizer o gol logo, pode ser que a torcida aí não apoie, comece a vaiar e isso mexa com os jogadores, né? E o Operário pode se aproveitar desse momento. Para essa partida aqui eu tô indo seco, no empate entre eles. Mas essa partida aqui cabe um triplo tranquilo. E caso você fosse de duplo, eu, na minha opinião, colocaria Operário, viu? Jogo 10, Vila Nova e Avaí. O resultado mais comum desse confronto é o 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Vila Nova jogando em casa ganhou 3 vezes, houve um empate e o Avaí ganhou 2 vezes. A diferença de gols 5-4 para o Vila Nova. No geral são 12 jogos entre eles, o Vila Nova ganhou 4 vezes, houve 2 empates e o Avaí ganhou 6 vezes. Aqui a diferença de gols bem equilibrada, 15-12 a favor do Avaí. Os números de aposta para essa partida: 2,30 para o Vila Nova, 3,0 para o empate, 3,40 para o Avaí. Bem equilibrado nesses números. A porcentagem do jogo: 41% para o Vila Nova, 31% para o empate e 28% para o Avaí. Dois times aí que estão brigando lá na ponta da tabela, tá bem acirrada. Se a gente pegar a tabela do Brasileirão Série B, do líder até o 11º lugar, a última vez que eu vi, se eu não me engano, acho que era o Ceará, não tenho certeza. Mas a diferença é muito pouca. Muito pouca é boa, né? Mas é uma diferença mínima, assim, entre eles. Tá bem acirrado aí o Campeonato Brasileiro, tá legal de se ver. E os times grandes aí, como Coritiba, Santos, que tá tentando subir, Ceará, vai ter que apertar o passo aí, porque tá bem acirrado esse campeonato, hein? Esse aqui é um jogo complicadíssimo, né? Porque, se eu não me engano, o Avaí, ele tá na frente do Vila Nova. Porém, o Vila Nova joga muito bem em casa. Tá numa recuperação incrível aí no campeonato. E não tem como. Tô usando mais um dos meus duplos aqui. E eu tô indo de duplo aberto. Eu tô indo de Vila Nova e Avaí. Jogo 11, Volta Redonda e São Bernardo. O Volta Redonda aí, 33% dos seus gols costuma ser marcado aí entre os minutos 16 e 30. E o São Bernardo, 33% dos seus gols entre os minutos 46 e 60. O Volta Redonda não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos. E o Volta Redonda também, de 6 jogos, jogando em casa, em todos ele conseguiu marcar pelo Brasileirão Série C. Os números de aposta para essa partida: 2,0 para o Volta Redonda, 3,10 para o empate, 3,60 para o São Bernardo. A porcentagem do jogo: 45% para o Volta Redonda, 29% para o empate, 26% para o São Bernardo. Partida bem equilibrada, dois times aí que também estão próximos na tabela. A vantagem aqui é o Volta Redonda, né, jogando casa, mas é uma partida bem complicada porque o São Bernardo tem o costume de tomar poucos gols. E para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Volta Redonda, levando mais em consideração aqui os números e também a vantagem de estar jogando em casa, né? Jogo 12, Chapecoense e Brusque, clássico catarinense. O resultado mais comum desse confronto é o 2-0. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 17 encontros, a Chape jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 4 empates e o Brusque ganhou 3 vezes. A diferença de gols 34-18 a favor da Chape. No geral, são 30 jogos entre eles, a Chapecoense ganhou 17 vezes, houve 9 empates e o Brusque ganhou 4 vezes. Os números de aposta para essa partida: 2,10 para a Chapecoense, 3,0 para o empate, 3,90 para o Brusque. A porcentagem do jogo: 45% para a Chape, 31% para o empate, 24% para o Brusque. Esse jogo aqui ele é sempre complicado, né? Por ser um clássico e como a gente viu no vídeo anterior, muitos empates entre eles, é bem complicado. Aqui outro jogo também, se você tem o costume de jogar mais que 3 duplos, dá para colocar uma vitória aí da Chapecoense
mas no meu caso aqui eu tô indo de empate seco entre eles. Se você for arriscar um duplo aqui, eu colocaria Chapecoense e empate. Jogo 13, CSA e Floresta. CSA tem uma sequência aí de 3 vitórias no Brasileirão Série C, tem costume de marcar 31% dos seus gols entre os minutos 76 e 90, é para matar o torcedor do coração, né? E para não se repetir na informação aqui, né, a informação relevante é que o CSA não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. As odds para essa partida, 1.72 para o CSA, 3.20 para o empate, 4.75 para o Floresta. A porcentagem do jogo, 53% para o CSA, 28% para o empate, 19% para o Floresta. Essa parte aqui dos fatos, né, não tem muitas informações sobre o Floresta, porém no primeiro vídeo aí tem muitos números que é relevante, que dá para ajudar aí no seu palpite. Aqui, além do histórico e dos números dar vantagem aí para o CSA, tem essa vantagem de estar jogando em casa e de momento eu tô indo seco na vitória do CSA. Jogo 14, Náutico e Figueirense. Nos últimos 8 encontros, o Náutico jogando em casa ganhou 6 vezes, houve um empate e o Figueirense só ganhou uma vez. A diferença de gols, 16-9 a favor do Náutico. No geral, são 15 jogos entre eles, o Náutico ganhou 7 vezes, houve um empate e o Figueirense ganhou 7 vezes. A diferença de gols já estará a favor do Figueirense, mas está bem equilibrado, 24-22. A última vitória como visitante do Figueirense contra o Náutico foi em 2008, tabu bem grande. E aí, para fechar, o Náutico, 38% dos seus gols costuma ser marcada entre os minutos 76 e 90. Os números de aposta para essa partida, 2.05 para o Náutico, 3.20 para o empate e 3.25 para o Figueirense. A porcentagem da partida, 44% para o Náutico, 28% para o empate e 28% para o Figueirense. Mais um jogo aí com a partida super equilibrada. Essa aqui também, viu, você poderia ir de duplo tranquilo, mas nesse palpite aqui do vídeo 2, tô pegando algumas informações aí do vídeo 1, e para esse jogo aqui, eu tô indo seco no Figueirense. É mais um jogo aí que poderemos ter uma surpresa, então tô tentando pegar essa surpresa aqui no jogo 14. Bom, pessoal, as informações aí do vídeo 2 da Loteca 1134 foram essas. Espero que essas informações aqui possam lhe ajudar a montar o seu palpite. Se você assistiu até aqui, agradeço demais. Peço que, se possível, se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe aí com seus amigos, deixe seus comentários se você tiver alguma informação importante, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma crítica, fica à vontade aí para comentar. Faço o possível aí para responder todo mundo. E é isso, né? Vamos aguardar aí a Loteca 1133 para saber se acumulou ou não. Na minha opinião, já tô sentindo, sabe, aquele cheirinho de acumulação. Mas vamos ver, né, esses últimos jogos de hoje. Desejo muita sorte aí a todo mundo na Loteca 1133 e também nessa Loteca aqui 1134. Até o próximo vídeo. Fui!